Viver em outro mundo. Capítulo 1. Transmigração. Jovem mestre, você deveria sair da cama para o café da manhã. Uma voz envelhecida, mas muito solene, ecoou no ouvido de Zhao Ai, mas Zhao Ai não se importou, apenas sentindo uma dor de cabeça assustadora. Ele acreditava que não tinha desligado o computador, e estava ouvindo as falas de algum drama. Mas aquela voz continuou: jovem mestre, você deveria sair da cama. Como nobre, acordar cedo é um bom hábito. Zhao Ai olhou fixamente. Porque esta voz não parecia vir do computador, esta voz parecia estar ao seu ouvido, e também extremamente real. Absolutamente não era uma voz produzida por aquele alto-falante quebrado dele. Apesar de sua cabeça doer muito, Zhao Ai ainda forçou abrir os olhos. O que entrou em seus olhos não foi o teto branco de sua casa, mas sim um dossel de musselina. Zhao Ai olhou fixamente. Virando a cabeça, descobriu que estava deitado em uma grande cama de madeira, e ao lado da cama estava um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos penteados sem uma mecha fora do lugar e um rosto solene, agora olhando calmamente para ele. Zhao Ai olhou estupidamente para este velho solene, depois virou os olhos para olhar ao redor. Esta era uma casa de pedra, extremamente simples. Além da grande cama em que estava deitado, uma escrivaninha e uma cadeira eram os únicos móveis. O chão e as paredes pareciam ter acabado de ser varridos. As janelas tinham molduras de madeira, sobre as quais estava colada uma camada de papel branco. Uma pedra cintilante acima de sua cabeça fornecia iluminação. Não havia mais nada em toda a sala. Nesse momento aquele velho disse: jovem mestre, você já está bem, por favor, levante-se. Um nobre deve levar uma vida disciplinada. Agora é hora do café da manhã, jovem mestre, por favor. Levante-se rapidamente. Os olhos de Zhao Ai se voltaram para aquele homem, um pensamento de repente passando por sua mente: transmigração. Em seguida, ele sentiu uma dor aguda na cabeça e desmaiou. O Buda Verde olhou para o inconsciente Zhao Ai. Ligeiramente distraído, ele saiu apressadamente. Do lado de fora da casa estavam 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens não eram velhos, aparentemente apenas adolescentes, mas ainda tinham mais de 2 metros de altura, com músculos como ferro fundido, pele morena e cabelos curtos. Os 2 pareciam exatamente idênticos, eram inesperadamente gêmeos, mas pareciam um pouco tolos. Das 2 mulheres, uma era mais velha, com mais de 40 anos, uma figura muito rechonchuda, uma cabeça de cabelos azuis, sobrancelhas gentis e olhos agradáveis. Agora sua expressão era ansiosa. A menina mais nova tinha apenas 16 ou 17 anos, mas com longos cabelos cianos, um rosto pequeno em forma de ovo de ganso, figura miúda e pele clara. Ela tinha os ingredientes de uma rara beleza. Agora sua cabeça estava abaixada, sua expressão estupefata. Vendo Gren sair, a mulher mais velha disse imediatamente: Gren, como está? O jovem mestre acordou? Gren assentiu e balançou a cabeça. Ele acordou, mas desmaiou novamente assim que o fez. Merine, sua magia não seria inútil. Ou um problema com esses medicamentos. Alguém fez alguma coisa com o remédio? A expressão de Merine ficou fria. Se for realmente o caso, então eu vou juntar as peças com esses caras. Mesmo que o jovem mestre seja um pouco canalha, ele ainda é o último sangue da família Buda. Esses bastardos imperiais, não me diga que eles esqueceram o quanto o velho mestre fez pelo império naquela época. Esses bastardos ingratos. Gren disse solenemente: é melhor você entrar e dar uma olhada. Se não for bom, então trate o jovem mestre com magia da água. Não importa o que aconteça, temos que preservar o último sangue da família Buda. Merine acenou com a cabeça, então olhou bruscamente para Gren. Se o jovem mestre está bem, você não pode fazer nenhuma exigência nobre sobre ele. Já estamos neste lugar maldito, etiqueta nobre e tudo isso pode ir para o inferno. Olhar para aqueles rostos nobres me dá náuseas. Gren olhou impotente para Merine, mas ainda assim disse solenemente: fora de questão, não importa o que seja dito, o jovem mestre agora é um visconde, ele tem que parecer um nobre. Eu vou ensinar o jovem mestre como se tornar um verdadeiro nobre. Eu definitivamente não vou virar as costas para o grande favor da família Buda para nós. Merine olhou ferozmente para Gren. Se você se atrever a fazer isso com o jovem mestre, eu não vou cozinhar para você. Você pode simplesmente morrer de fome.
Estamos em um lugar como este agora e nem sabemos quanto tempo podemos aguentar. Adicionando essas pessoas na capital, você realmente acha que haveria uma chance do jovem mestre voltar para lá? Continue sonhando. Green sorriu amargamente e não continuou falando. Ele sabia que Merina estava dizendo a verdade. A razão pela qual eles seriam alocados nesta terra estéril deserta era por causa do rei imperial e daqueles grandes nobres. Se o sucesso militar anterior do clã Buda não tivesse sido tão glorioso antes, talvez eles já tivessem exterminado diretamente o clã Buda. Mesmo que o clã Buda ainda existisse agora, era impossível reentrar nos círculos nobres da capital imperial novamente. Tanto que as pessoas esqueceriam deliberadamente que tal clã já existiu. Mas o que deixou Grey mais desencorajado foi que, por medo de que o clã Buda se desenterrasse novamente, o rei imperial realmente tinha seu jovem mestre, o último sangue do clã Buda, a última esperança para o clã subir de volta. Adam Buda, beba a água do nada. Esta água do nada era um tesouro mágico supremo. O valor de cada gota não podia ser pesado em ouro. Mas tinha apenas um uso: transformar seu poder em nada. Apenas uma gota de poder mágico poderia fazer magos com poder mágico divino, ou guerreiros com poder de batalha divino, ou um cavaleiro de nível divino, instantaneamente se transformar em uma pessoa comum, a partir de então completamente incapaz de usar qualquer magia ou ki de batalha, e sem qualquer cura. Mesmo que esta poção pudesse tornar as pessoas incapazes de usar ki de batalha ou magia, ela ainda não afetaria o corpo, apenas transformando você em uma pessoa comum. Se essa pessoa fosse uma pessoa comum, essa poção não seria diferente da água comum, mas se fosse um nobre ou um poder, instantaneamente o transformaria em um aleijado mágico e marcial, uma pessoa inútil, fazendo você cair das nuvens altas para um poço sem fundo. E Adam Buda foi ordenado pelo rei a beber tal poção. Seria impossível para ele estudar qualquer magia ou ki de batalha em toda a sua vida, ele só poderia ser uma pessoa comum. Se isso tivesse acontecido com qualquer outra família nobre, não haveria nada. Na pior das hipóteses seria uma pessoa normal, vivendo, comendo, esperando a morte, sem pensar em trilhar nenhum caminho de autoridade. Mas ter acontecido com Adam significou sua vida. Ele era o último herdeiro da família Buda, precisava de forças para reviver a glória do clã, para mais uma vez trazer o clã Buda para o palco da história do Império Aksu. Mas agora que ele engoliu a água do nada, ele não podia mais aprender nenhuma magia ou ki de batalha. Era impossível para ele reviver o clã. A última esperança do clã Buda extinguiu-se. Se fosse apenas falta de força, Gren ainda não se preocuparia. Ele ainda era um guerreiro de 8º nível, e sua esposa Merine também era uma maga de água de 8º nível. Sua neta Mei também era uma maga de vento de 6º nível. Com eles aqui, a família Buda ainda teria força suficiente. Se ainda estivessem em seu antigo feudo, restaurar a prosperidade da família Buda não era difícil. Afinal, originalmente o feudo da família Buda ficava no sul do império, com uma cidade principal e 4 cidades médias, uma grande população, solo fértil. Desde que mantivessem a cabeça baixa e trabalhassem por alguns anos, o Buda família floresceria. Mas eles nunca esperaram que o rei realmente mudasse seu feudo, do sul imperial para o deserto negro no norte. O deserto negro era a terra morta do continente. Mesmo sendo vasto, cobrindo mais de 1/3 da área do Império Aksu, este lugar era basicamente estéril. Nada crescia aqui, até as plantas do deserto murchavam e morriam. Diz a lenda que o deserto negro também já foi uma terra fértil, até que houve uma guerra onde alguns magos de nível divino se uniram para usar um feitiço proibido em grande escala, transformando esta terra em uma terra morta, onde nada crescia. Se fosse apenas uma terra morta, Gren ainda não estaria preocupado. Contanto que tivessem algumas linhas de comunicação, eles poderiam fazer alguns negócios e pelo menos se sustentar. Mas o deserto negro estava cercado por montanhas de ferro anões abandonadas, e cruzando as montanhas, e do outro lado ficava uma das grandes zonas proibidas do continente, o Pântano Carniça. Este Carrion Marsh também fazia parte do feudo da família Buda. Fazendo os cálculos, o feudo da família Buda era na verdade o maior do Império Aksu. Mas a única saída era o território do clã vizinho Facel. Embora a família Facel estivesse noiva da família Buda, com a família Buda em seu estado atual, como eles poderiam falar de casamento com o clã Facel mais influente do Império? Este lugar não era uma terra morta apenas no nome. Felizmente,
Isso também estava anteriormente dentro do alcance do controle imperial, portanto ainda havia um pequeno castelo naquelas montanhas de ferro anãs abandonadas. Esta montanha também não tinha sido afetada pelo feitiço proibido, e ainda tinha alguma terra cultivável. Então eles pelo menos não morreriam de fome. Depois que Green soube que seu feudo havia sido trocado por este lugar, ele imediatamente trocou os bens do clã Buda por escravos e materiais para a sobrevivência, bem como sementes e algumas ferramentas. Imediatamente após ele ter tomado o inconsciente de beber a água do nada Adam para viajar até aqui. Poderia estar abandonado, mas eles ainda poderiam viver no pequeno castelo. Depois de Green vinham também sua esposa Merine, sua neta Mary, assim como os gêmeos órfãos que o pai de Adam havia tomado há muito tempo, Bloquead e Roquead, além de 100 escravos, e mais ninguém. Mas Adam esteve inconsciente durante todo o caminho do Império até Deserto Negro. Felizmente Merine era um mago e ocasionalmente podia usar magia para tratá-lo, deixando Adam chegar em segurança. Além disso, ontem ela havia examinado a condição de Adam e achou que ele acordaria hoje, por isso Grey lhe diria para sair da cama. Mas eles nunca esperavam que o Adam deitado na cama agora não fosse mais Adam, mas um nerd da Terra vestindo a pele de Adam, Zawai. Viver em outro mundo. Capítulo 2. Identidade sem sorte. No instante em que Zawai desmaiou, uma memória que não era dele de repente invadiu sua mente, como se um programa que não pertencia ao seu computador fosse instalado de repente, a rapidez quase fazendo o cérebro de Zawai falhar. Mesmo que ele não caísse, pelo menos fez seu cérebro congelar, enquanto ele digeria a informação em sua mente. Ele não sabia quanto tempo se passou antes que Zawai acordasse. Ele sentiu como se houvesse um lote de memórias que absolutamente não lhe pertenciam em seu cérebro. Nesta coleção de memórias, seu nome era Adam Buda, nascido na família de um general do Império Aksu no continente da Arca. Com a posição de marquês no Império Aksu por 3 gerações, a família finalmente decaiu durante a vida de Adam. Adam era um jovem mestre hedonista, e junto com sua mãe morrendo cedo e seu pai afastado liderando tropas por anos a fio, ele desenvolveu um extremo desrespeito pela moralidade legal e natural, oprimindo o povo e não se esquivando de nenhum crime. Mas seu pai sempre o cobria, empunhando uma enorme força militar, ninguém podia tocá-lo. Mas seu pai havia cometido um erro. Na luta pela sucessão do Império Aksu, ele estava do lado errado. O antigo rei do Império Aksu foi o 47º monarca. Ele teve ao todo 15 filhos reais, 5 dos quais poderiam se tornar rei: o grande príncipe, o terceiro príncipe, o quarto príncipe, o sétimo príncipe e o 13º príncipe. Estipulado nas leis do Império Aksu, apenas os filhos da rainha do rei e consortes tinham o direito de se tornar rei. É claro que nem todos os filhos da rainha e das consortes poderiam se tornar reis, apenas os filhos agraciados com o título de grão-duque ou superior. As pessoas nascidas na família imperial teriam o título de conde e, se não estabelecessem algumas conquistas na capital imperial, ficariam apenas como condes pelo resto de suas vidas, e sem terras ainda. Somente estabelecendo conquistas eles avançariam, no máximo até Prince of the Blood. É claro que os filhos da rainha e das consortes não podiam ser apenas condes. Eles normalmente seriam titulados duques, e contanto que fizessem algumas pequenas contribuições ou talvez encontrassem um pretexto, eles poderiam ascender a grão-duque e, finalmente, a príncipe de sangue, tornando-os elegíveis para se tornarem reis. E os 5 filhos do 47º rei Aksu capazes de herdar o título eram todos príncipes do sangue. Entre eles, o grão-príncipe e o quarto príncipe nasceram da rainha, enquanto o terceiro príncipe e o sétimo príncipe eram filhos da consorte imperial Karin, e o 13º príncipe nasceu pela consorte imperial Avril, e também era o mais fraco, nunca considerado altamente do. As pessoas sempre pensaram que o grão-príncipe era filho da rainha, tornando-o a escolha ortodoxa. E o terceiro príncipe sempre esteve com o grão-príncipe nos bons e maus momentos, então muitas pessoas apoiaram a sucessão do grão-príncipe. E o quarto príncipe e o sétimo príncipe eram sócios. O sétimo príncipe tinha o apoio do quarto príncipe, e também o apoio da família Karin, cujas vozes eram muito altas na corte. Apenas o 13º príncipe era o mais jovem, e o pai de Adam estava no acampamento do grão-príncipe. Isso também era bastante normal. A voz do grão-príncipe era mais alta na época, e a família Buda não era nenhum clã nobre influente,
Eles só avançaram passo a passo para a posição de marquês através de realizações militares na geração do avô Buda. Eles queriam subir nas fileiras da antiga nobreza um pouco mais rápido. Então ele escolheu apoiar o candidato com maior probabilidade de se tornar rei, o grão-príncipe. Enquanto o grão-príncipe se tornasse rei, a família Buda poderia ascender ao núcleo do poder do Império Aksu, tornando-se nobres verdadeiramente reconhecidos no Império. No continente, os nobres de qualquer rei eram divididos em dois tipos, um a antiga nobreza, o outro a nova nobreza. A diferença entre a nova e a velha nobreza era muito clara. Os novos nobres geralmente seriam vistos como arrivistas, nunca bem vistos pela antiga nobreza, e também nunca capazes de entrar no centro de poder do império. O continente havia passado muitos anos de desenvolvimento, e a influência dos nobres em um reino era imensa. Houve alguns momentos em que eles poderiam até influenciar a ascensão e queda de um estado, especialmente aqueles nobres da velha escola que se desenvolveram por 1000 anos ao longo de dezenas de gerações detinham um poder que até a autoridade imperial tinha que temer. Esses nobres da velha escola podiam ser chamados de centro de poder de todo o império, e qualquer nova nobreza precisava obter sua aprovação. Para obter a aprovação daqueles antigos nobres, eles naturalmente tinham que ter a força apropriada, e a família Buda cresceu muito rapidamente. Este foi o meio que várias gerações de reis do clã Aksu descobriram para governar aqueles velhos nobres, mas após a morte do 46º rei, os dias do clã Buda não foram fáceis. O novo rei queria promovê-los, mas aqueles antigos nobres queriam suprimi-los. Portanto, eles só poderiam apoiar firmemente o novo rei, para que o clã pudesse continuar se desenvolvendo. Mas o pai de Adam estava do lado errado. O grão-príncipe mais barulhento que ele apoiou finalmente não se tornou rei. Pelo contrário, foi o menos conspícuo, o aparentemente mais fraco, 13º príncipe que assumiu o trono. O grão-príncipe foi condenado a cometer suicídio, mas os seguidores do grão-príncipe não escaparam levianamente. O pai de Adam foi preso sob um pretexto e morreu misteriosamente na prisão, e os crimes anteriores de Adam foram revelados. Mas porque o império temia que Gren e os outros 8 poderes de nível causassem problemas, além do monarca recém-sucedido, eles ainda mostraram um pouco de magnanimidade e lidaram com Adão com indulgência. O feudo do marquês que Adão originalmente herdaria foi tirado, rebaixando-o a visconde. Eles tiraram o feudo original muito fértil, trocando pelo deserto negro. Se nobres comuns tivessem feudos, eles deixariam para seus governantas ou pessoas relativamente confiáveis para administrar. Embora o feudo fosse sua fundação, eles ficavam na capital para prestar atenção em tudo o que acontecia no império, o que era benéfico para o clã e o que não era. Mas Adão e os outros não eram. Depois que o rei mudou seu feudo, eles foram obrigados a deixar a capital imperial dentro de 3 dias e, além disso, foram proibidos de deixar o feudo por 3 anos. Algo que nunca havia acontecido com nenhum clã antes. E é a razão pela qual o atual rei Aksu, o antigo 13º príncipe Aboyo Aksu, tratou a família Buda assim foi, primeiro, porque a família Buda estava no acampamento do grão-príncipe, e segundo, por causa da pressão daqueles antigos nobres. Ele tinha acabado de ascender ao trono e naturalmente suprimiria com força o grão-príncipe e o 7º príncipe. Mas ela não se atreveu a tocar esses grandes nobres, e esses velhos nobres também achavam que a família Buda era uma monstruosidade e naturalmente pressionou Aboyo de lado. É por isso que ele tomaria tal decisão. A razão pela qual ele fez Adão beber a água do nada foi por causa dos métodos de treinamento de Ki de batalha herdados do clã Buda, Ki de batalha do dragão selvagem, que era extremamente famoso no continente. Foi acidentalmente obtido pelo avô de Adam, fazendo com que sua velocidade de treinamento triplicasse a dos sistemas de Ki de batalha comuns. Também tinha poder de ataque extremamente feroz e sempre foi um método de treinamento de Ki de batalha que todos os grandes clãs do Império babavam. Se Adam pudesse estudar o Ki de batalha, se ele realmente aprendesse o Ki de batalha do dragão selvagem, e também se lembrasse de seu ódio, ele poderia ser uma ameaça para aqueles grandes nobres e o clã imperial. Então Aboyo fez Adam beber a água do nada. Quanto ao motivo pelo qual Aboyo não matou Adam, além dos motivos anteriores, ainda havia mais um. Gren deu a ele esse conjunto de métodos de treinamento de Ki de batalha, e também fez um juramento cruel de que a família Buda não praticaria mais o dragão selvagem. Ki de batalha, portanto, Aboyo deixou Adam vivo. Claro, Gren não entregou abertamente esse método a Aboyo.
Ele se esgueirou no Palácio Imperial à noite e encontrou Abuyo para lhe dar o método, em parte para pedir clemência para Adam, e em parte para deixar Abuyo ver sua força, e fazê-lo dissipar qualquer pensamento de matar Adão. Abuyo realmente temia que um especialista como Graham causasse problemas, por isso concordou com o pedido, apenas rebaixando sua ordem de nobreza e tirando o feudo, deixando Adão com sua vida. Verde também concordou. Compreendeu com extrema clareza que, embora não fosse fraco, a família imperial era muito poderosa. A razão pela qual ele podia entrar secretamente no Palácio Imperial era em parte porque ele estava intimamente familiarizado com as circunstâncias de lá, e em parte porque o novo imperador havia acabado de subir ao trono, e o Palácio Imperial havia passado por uma grande reorganização e ainda estava um pouco fraco. Esta vantagem é um método bastante especial, permitiu que ele não fosse descoberto. A razão pela qual Graham não foi salvar o pai de Adão antes foi porque ele acreditava que Abuyo não o mataria. Não importa o que aconteça, o pai de Adão ainda era um peão que a família imperial usava para lidar com aqueles velhos nobres, e a família imperial não o descartaria facilmente. Mas eles não esperavam que a razão pela qual Abuyo pudesse assumir o trono fosse apenas devido ao apoio daqueles antigos nobres e, portanto, ele naturalmente agradaria esses antigos nobres matando o pai de Adão depois de assumir o trono. Uma vez que Graham soube disso, o pai de Adão já estava morto. E Graham só conseguia pensar em uma maneira de proteger Adam, o último sangue da família Buda. E a razão pela qual ela entregaria o método de treinamento de Ki de batalha do dragão selvagem também foi por causa da água do nada. A razão pela qual a água do nada se tornou um tesouro mágico supremo no continente não era apenas porque poderia tornar as pessoas incapazes de praticar magia ou Ki de batalha. Ainda mais dominante era que tais circunstâncias continuariam com seus descendentes. Em outras palavras, enquanto você bebesse a água do nada, seus filhos e netos também seriam incapazes de praticar magia e combater o Ki. Somente depois de 10 gerações isso terminaria. Mas isso foi 10 gerações completas, 10 gerações incapazes de praticar magia ou Ki de batalha, o que eles se tornariam nessa época. Se essa família ainda poderia existir, se poderia durar até a 10ª geração, essas eram todas quantidades desconhecidas. Era por isso que a água do nada era tão terrível, e também porque Graham entregaria o Ki de batalha do dragão selvagem. Adão e 10 gerações de descendentes de Adão seriam incapazes de aprender o Ki de batalha do dragão selvagem. Então qual era a utilidade de se agarrar a isso? Seria melhor trocá-lo pela vida de Adão, e assim Graham não hesitou em entregá-lo. E os fatos provaram que suas ações estavam completamente corretas. Se ele não tivesse entregado o Ki de batalha do dragão selvagem, poderia ter sido impossível para Adão deixar a capital. Mas ele também não sabia se alguém sabotou a água do nada, ou se Adão teve uma reação física à poção. Em todo caso, Adão ficou inconsciente depois de beber a água do nada, e permaneceu assim até chegarem ao feudo. Quando ele acordou, ele havia mudado do filho hedonista Adão para o nerd terrestre Zawai. Viver em outro mundo. Capítulo 3. Acordar. Zawai abriu os olhos lentamente. Ele agora sabia o que havia acontecido. As memórias de Adão haviam se fundido completamente com as suas, também deixando Zawai entender completamente o que ele realmente havia transmigrado, e também a transmigração mais comum da alma para se apoderar de um corpo. Ele seria desqualificado como um nerd se não soubesse sobre transmigração. Zawai só não tinha pensado que ele realmente transmigraria, e além disso para o corpo de um pobre diabo. Zawai já havia aprendido o que estava acontecendo com as memórias de Adão. Ele só não sabia que tipo de lugar ele havia chegado enquanto Adão estava inconsciente e viajando da capital. Ele não estava mais naquela casa na capital imperial de Aksu. Pelo seu olhar ao redor da última vez que acordou, ele sabia que não era a casa com a qual Adão estava familiarizado. Zawai abriu os olhos, sentindo alguém próximo a ele. Ele virou a cabeça para olhar, descobrindo o velho que tinha visto na primeira vez que acordou ali. Embora a expressão do velho fosse solene, seus olhos estavam cheios de preocupação. Diferente da primeira vez que acordou, desta vez Zawai reconheceu os velhos. Ele era o antigo mordomo da família Buda, Graham Buda. Graham originalmente não se chamava Buda, mas ele recebeu o nome do avô de Zawai e sempre seguiu lealmente a família Buda, e era a pessoa mais confiável da casa. Mas anteriormente o relacionamento de Adam com Graham não era particularmente bom. Adam era um filho hedonista, enquanto Graham era uma pessoa séria, sempre cuidando dele e dizendo que isso era proibido.
Ou ele não poderia fazer isso, e então Adam odiava Green. Mas como Green era muito sênior, muito menos ele, mesmo seu pai não ousaria ser rude com Green, então ele só podia suportar. Depois de renascer, Zhao naturalmente não seria tão retardado quanto Adam era antes. Tendo lido inúmeros romances de transmigração e com a mente de um adulto, sempre levando uma vida extremamente acidentada, Zhao naturalmente seria mais sensato do que o mimado Adam. Claro que ele também sabia da importância de Graham para ele. Com um mordomo tão velho, ele poderia ficar completamente à vontade em deixar tudo para ele. Além disso, ele podia descobrir pelas memórias de Adam que esse velho mordomo poderia ser ainda mais forte que seu pai. Neste mundo, a força representava a esperança de sobrevivência. Um longo tempo vivendo como um nerd, um longo tempo de imaginação, assim como as memórias de Adam, fizeram Zhao aceitar bastante a transmigração. Ele estava igualmente um pouco expectante. Isso era realmente apenas uma mudança de cenário. Apenas duas coisas o deixavam infeliz. Uma era que não havia computadores aqui, então ele não podia ficar online. Manter um nerd longe da web era ainda mais doloroso que a morte. A segunda foi que ele provou a água do nada, e não seria capaz de treinar ki de batalha ou magia no futuro, destruindo os sonhos de Zhao de governar o mundo. Zhao não descobriu que já havia assimilado as memórias de Adam. A razão pela qual ele não estava perturbado era porque ele sempre esteve familiarizado com a vida no continente da Arca. Olhando para as duas coisas com as quais ele estava descontente, uma das duas estava relacionada a Zhao da Terra, e a outra estava relacionada à vida no continente Ark. Mas Zhao também entendeu claramente que, mesmo que essas coisas fossem desagradáveis, ele estava aqui agora e não tinha nada melhor a dizer. Desde que ele veio, ele ficaria confortável. Doravante ele seria Adam Buda. Pensando nisso, Zhao não pôde deixar de soltar um longo suspiro, como se algo em seu coração tivesse se soltado. Realmente não era de se admirar que ele pudesse aceitar a identidade de Adam tão facilmente, porque ele não tinha família em sua última vida, porque ele ficava muito em casa e ele também não tinha amigos. Pode-se dizer que ele não se preocupava com a Terra. Estar aqui agora era apenas uma mudança de cenário, nada de extraordinário. E também havia pessoas que cuidavam dele ao seu lado. Não havia nada de ruim. Nesse momento, Green também notou que Zhao já estava acordado e rapidamente se aproximou da cama, dizendo: Jovem mestre, como você se sente? Você ainda se sente doente? Sua cabeça ainda dói? Zhao não ouvia tais palavras de preocupação há muito tempo. Ouvindo-os agora, ele não pôde deixar de sentir uma explosão de calor. Não parecia que seu corpo tivesse grandes problemas, e prontamente se sentou, balançando a cabeça para Green. Estou bem. Vovô Green, onde é esse lugar? Green claramente olhou fixamente por um momento. O Adão anterior absolutamente não seria tão cortês, e ele não estava acostumado a ouvi-lo falar assim de repente, mas ele ainda respondeu imediatamente: Jovem mestre, já chegamos ao feudo. Zhao parecia distraído, mas logo entendeu. Balançando a cabeça, é o deserto negro. Green ficou muito surpreso com a calma de Zhao, mas ele ainda sentiu, sim, este é o deserto negro. Zhao assentiu, onde estamos agora? Quais são as circunstâncias aqui? Quantas pessoas ao todo? Quanta terra? Nas memórias de Adam havia apenas algumas lendas menores sobre o deserto negro. Era perto do pântano Carniça. Não havia terra para cultivar aqui, e assim por diante. Não havia outro conhecimento. É por isso que Zhao perguntava. Não importa o que fosse dito, ele não era Adam, e a partir de então ele viveria neste deserto negro. Então ele também queria entender as circunstâncias aqui. Green olhou fixamente para Adam. Se não fosse por Adam estar sempre sob seus cuidados, ele definitivamente teria pensado que Adam havia sido substituído por um estranho. Não me diga que é que contratempos fazem as pessoas crescerem. Mesmo que Green estivesse confuso, ele ainda não suspeitaria da identidade de Adam. Ele só podia ver a aparência atual de Adam como resultado do amadurecimento. Mas o comportamento de Zhao deixou Green extremamente feliz, e ele rapidamente disse: Jovem mestre, estamos na mansão Castellan do Feldo, localizada na Montanha de Ferro do Deserto Negro. Esta Montanha de Ferro foi abandonada pelos anões, e tem algumas terras que podem ser cultivadas. Jovem mestre, por favor, me castigue,
Assumi o comando sem permissão e vendi todas as coisas da casa para comprar grandes quantidades de mercadorias e 100 escravos. Atualmente, temos apenas um pouco mais de 100 moedas de ouro em dinheiro em mãos. As pessoas aqui são apenas eu, minha esposa, minha neta, Bloqueade e Roqueade, e apenas aqueles 100 escravos como subordinados. Todos os outros já foram embora. Zhao Ai assentiu, sua mente analisando a situação atual. Eles estavam agora em uma terra morta, mas tinham uma casa castelhana para morar, uma montanha que podia produzir 100 escravos, além de 5 pessoas com quem ele podia ficar à vontade, e também as pessoas mais próximas a ele. Zhao Ai assentiu, as ações do vovô Green foram corretas, o ouro é inútil em um lugar como este, apenas suprimentos podem nos sustentar por um tempo. Bom, não tenho opiniões neste momento. Vovô Green, você continua ajeitando as coisas, dê uma olhada na quantidade de solo arável que há nesta montanha de ferro, vamos semear algo adequado, afinal, ainda precisamos comer. Verde assentiu, muito bom. Jovem mestre, descanse primeiro, eu farei com que Mei venha atendê-lo daqui a pouco. Com a menção de Green a Mei, uma moça delicada, de cabelos cianos e pequena apareceu na mente de Zhao Ai, que era a neta de Green. Mas logo depois Zhao Ai sorriu ironicamente, porque Adam já havia desejado molestar Meg, mas Meg era uma maga de 6º nível e, embora seu exterior fosse delicado, seu coração era inflexível. Mesmo que ela não se atrevesse a fazer nada com ele, contanto que Adam sequer pensasse sobre isso, ela se mataria, deixando Adam não se atrevendo a realmente fazer nada com ela. Pensando nisso, Zhao Ai não pôde deixar de xingar secretamente. O problema que Adam havia causado anteriormente foi deixado para ele lidar. Sob tais circunstâncias, Zhao Ai só podia se sentir envergonhado e imediatamente disse: não precisa, vovô Green, quero descansar um pouco, não deixe que me perturbem, ligue para mim quando for hora do jantar. Green curvou-se, sim, com sua licença. Terminado de falar, ele se retirou do quarto de Zhao Ai. Zhao Ai suspirou interiormente, então lentamente saiu da cama. Mesmo lembrando-se de ficar muito tempo deitado na cama, ele não estava com vontade, pelo contrário, sentia que tinha força sobrando. Ele não pôde deixar de se esticar, então caminhou até a janela, abrindo-a lentamente e olhando para fora. O que entrou em seu campo de visão foi uma pequena estrutura tipo castelo, e ele estava localizado no último andar, podendo ver claramente tudo ao seu redor. Este era um pequeno castelo de estilo ocidental. Logo à frente havia uma pequena praça cercada por muros, e do lado de fora do castelo havia uma terra preta sem pegadas humanas. Aquela terra negra era negra como se estivesse embebida em óleo, dando às pessoas uma sensação sem vida. Na praça do castelo havia uma grande pilha de coisas. Olhando com atenção, parecia ser coisas para a vida cotidiana, e um grande grupo de pessoas estava correndo. Essas pessoas eram homens e mulheres, vestidos uniformemente com roupas de algodão áspero. A diferença era que os homens tinham uma marca na testa. Estava muito longe para ver claramente, mas Zhao Ai sabia que era definitivamente a marca do clã Buda, significando que eram escravos pertencentes à família Buda. Olhando mais para os lados havia um trecho de colinas áridas, nas quais cresciam algumas árvores retorcidas e deformadas. Essas árvores não cresciam bem, cada um como se estivesse doente, completamente sem vitalidade. Além dessas árvores serem ervas daninhas, essas gramíneas não cresciam altas e também pareciam desnutridas. Retirando o olhar, ele olhou novamente para o castelo que agora era considerado seu. O castelo não era pequeno, abrigar alguns milhares de pessoas poderia não ser problema. Mas parecia que ninguém morava aqui há muito tempo. Líquen crescia nas paredes, grama surgindo entre as pedras, geralmente parecendo em ruínas. Olhando para o papel da janela, era claramente colado recentemente, e as outras janelas ainda estavam vazias. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir ironicamente. Nas memórias de Adam, ele podia se lembrar claramente da mansão imperial da família Buda usando vidro, mas aqueles usavam janelas de papel primitivas. Realmente foi uma diferença. Mas ainda deu a Zhao Ai um sentimento heróico. Não importa como foi colocado, tudo que a luz tocou era sua terra, e não importa o que alguém dissesse, ele não acreditava que a terra que parecia poder descarregar óleo não poderia produzir nenhuma colheita. Ele tinha que sobreviver e mostrar àqueles que queriam prejudicá-lo.
Isso seria um pouco de compensação por assumir o corpo de Adão. Apenas neste momento, uma voz ecoou em sua mente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.